Meu amigo, eu sempre falo aqui no canal, nunca vou cansar de me repetir. A Janja é o maior ativo da direita brasileira. Quem precisa de oposição quando a primeira-dama age dessa forma? Meu amigo, mandou mais uma. Naquele negócio do TikTok lá da China, ao invés de varrer a coisa para debaixo do tapete, deixar o pessoal esquecer disso, não. Ela fica requentando a história. Parece que é para sacanear o Lula mesmo, porque não é possível uma pessoa ter um tino tão fraco para a política quanto essa mulher. Ela se defendeu aí mais uma vez a respeito desse ponto. O Lula também lá atrás ficou comprando a briga dela, um negócio desnecessário. Quando saiu, ela cometeu a gafe lá atrás de trazer o tema TikTok lá naquela reunião lá, a portas fechadas. Depois o negócio repercutiu. Era para a esquerda ter deixado isso para lá, esquece, nunca aconteceu. Não, o Lula tomou isso como uma ofensa pessoal, ficou crescendo a coisa, agora a Janja trouxe de novo. Meu amigo, a direita tá rindo de orelha a orelha com essa história. Parece que o pessoal faz de propósito, porque não é possível. Ela voltou a falar desse negócio aqui hoje, a gente vai dar uma olhada nela falando. Garanto que não vai ser tão doloroso assim. Mas principalmente, olha só, o pessoal que na Folha de São Paulo, várias opiniões de mulheres contra essa história toda. Não contra a Janja, contra o Lula, contra a forma como toda essa situação está sendo tratada. Olha aqui a opinião da Lígia Maria. Criticar a primeira-dama não é misoginia. Ou seja, é como se a Janja fosse blindada de qualquer tipo de ataque. Na prática, é no fim das contas. E tem mais, tem mais. Tem uma outra coluna aqui de opinião da Beck S. Coric, que o pessoal não entendeu. O pessoal leu, achou que isso aqui era uma ironia tão fina, tão bem construída, que o pessoal achou que ela estava falando sério. Não, ela não está falando sério. A gente vai dar uma passada aqui nessa coluna de opinião também. E inclusive aqui, olha só, a justiça deu 20 dias para o governo se manifestar sobre as viagens da Janja. Meu amigo, esse negócio vai dar pano para manga. E é por isso que eu acho que a Janja é a grande chance da direita para o ano que vem. Ela vai arruinar o governo Lula ainda. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Vamos começar olhando aqui, é claro, a Janja falando, vamos ouvi-la, né? Acelerei o vídeo pra gente não ter que sofrer muito com isso, mas é porque é engraçado a forma como a coisa se deu. Note que ela está lendo o papelzinho. Então, quando a pessoa está lendo o papelzinho, isso vale muito pro Lula e vale pra Janja também, o marqueteiro tá tranquilo. O negócio é quando a pessoa para de ler o papelzinho. Aí desanda por completo e olha só. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei, quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Meu amigo, é só na cabeça da Janja mesmo, pra ela falar, eu quero ter liberdade de falar o que eu quiser, ninguém vai me mandar calar. E logo na sequência, porque temos que regulamentar as redes sociais. É o nível de hipocrisia absurdo e de falta de tato, de fato, né, meu amigo? E aí o pessoal da direita caiu matando nisso aqui porque foi patético, de fato. E aí aquela história, dando palco para esse tema ainda, esquece isso. A melhor coisa a se fazer é esquecer dessa história, porque repercutiu muito mal de maneira geral. Ninguém gostou da forma como o tema foi tratado, principalmente por estarmos falando da China. A China está envolvida nessa história. E até um papo aí de que não, vamos pedir à China para nos ajudar no controle disso aí. A Janja falou isso.
Basicamente, meu Deus do céu, é um país ditatorial ajudando o Brasil a controlar a informação. Isso é uma coisa completamente absurda. E é isso que de fato muita gente tem percebido. Olha só, a Lígia Maria tratou aqui a respeito do tema das críticas à Janja, falando o seguinte, que um dos maiores inimigos do feminismo é o uso de pautas caras ao movimento como escudo para críticas a mulheres. Ou seja, se você está criticando uma mulher, você é machista, você é misógino. E se ela estiver errada? Não, mulher nunca está errada, ela está certa 100% do tempo. Então ela fala aqui, ó, nem toda discordância com atos ou falas de pessoas do sexo feminino é machista, principalmente quando elas estão no campo da política, que é uma coisa muito passível de debate, muito passível de discussão. A política é debate, é simples assim. Inclusive aqui, ó, a crítica é uma ferramenta histórica de escrutínio do poder, é simples de entender. De fato, e tem aquele problema que a gente sempre trata também, que a esquerda acaba cometendo, que se tudo é machismo, então nada é machismo, porque é um esvaziamento que acaba sendo explorado, inclusive, por setores que sim são machistas. É um tiro no pé do próprio feminista, do próprio feminismo. Então, ela fala que ó, a Janja não foi criticada porque ela é mulher, ela foi criticada porque a opinião dela é uma bosta, não é uma opinião controversa, a opinião é uma bosta dela. Por isso que ela foi criticada. É simples assim. Então, não tem nenhum tipo de absurdo nessa história de machismo, de misoginia. Não, falou bosta, vai ouvir. É simples assim de entender. Aí a senhora aqui, Beck S. Coric, acho que tem que colocar, se tratando de internet, uma tag de ironia antes das coisas para as pessoas lerem sabendo o que é isso. Porque quando eu vi o título, né, realmente eu falei, não é possível. Isso aqui é muito absurdo para ser verdade. Deixa eu ler. Aí eu li, eu entendi que é ironia, né? Então, ela faz aqui, né, um elogio zoeiro ao Lula como um bom marido que defende a esposa em qualquer circunstâncias, né? E ela fala aqui, né, que a musa do Lula, Janja da Silva, tem charme, é uma mulher interessante, não é difícil entender o apaixonamento do Lula. E eu fico pensando se essa parte é ironia também ou se é um elogio sincero aqui. E a última prova de amor aconteceu nos últimos dias aqui, né? Na China, o berço moderno da liberdade de expressão. Aqui não tem como, ninguém chega nesse ponto sem entender que é uma ironia muito clara. Então, né, olha só. A Janja pediu a palavra e criticou o TikTok por favorecer a extrema direita aqui no Brasil. E aí alguém, que não se sabe quem, né, vazou essa fala aí, gerou toda uma repercussão. E aí o Lula ficou irritadinho nessa história aqui, né? Falou que alguém teve a pachorra de ligar para alguém, contar uma conversa de um jantar muito confidencial, né? Justo ele, o Lula, que preza tanto a transparência no Brasil, né? Aí declarou aqui todo o seu amor para sua consorte e etc. aqui, né? Enfim. E aqui é claro, né, que o Lula, embriagado de paixão, foi capaz aqui, inclusive, de transformar regimes totalitários em modelos de liberdade, porque pediu ao seu companheiro Xi Jinping que mandasse aqui um homem de confiança para ajudar a regulamentação do TikTok no Brasil. Pois é, meu amigo, que coisa maravilhosa, de fato, isso aqui, né? Enfim, e aí ela fala, a própria colunista aqui, né, que ela vive dando bancadas, confundindo o nome de pessoas, e o marido dela não é tão compreensivo assim quanto o Lula. Pois é, meu amigo. Então, realmente, o Lula ama muito a sua esposa. E ela, outra coisa engraçada também, né? Janja não é uma cidadã de segunda classe, coisa que o Lula falou que muita gente afirma. E ela diz, nunca ouvi ninguém falar isso, mas o Lula tem toda a razão de reafirmar, né? Ela não só é não é uma cidadã de segunda classe, como é a protagonista, a co-presidenta, com ou sem voto, com ou sem cargo, com ou sem diplomacia. Pois é, meu amigo, é uma verdade isso aqui que ela está falando. Então, perceba, né? Perceba, olha só. Ela fala que ela encerra a coluna dela dizendo: quando a mulher do Lula quando a sua mulher fizer besteira, faça como o Lula. Não critique ela, não chame atenção. Não reclame, invente um novo regime de governo, mude a Constituição, convoque um ditador estrangeiro. Então, uma excelente crítica aqui, uma coluna de opinião muito boa, sem sombra de dúvidas, que o pessoal entendeu muito errado nas redes sociais. Leiam essa coluna,
Leiam com carinho, leiam com atenção. É a Folha de São Paulo criticando o Lula e criticando a Janja. Isso é raro de acontecer e aconteceu de fato. A justiça que deu 20 dias para o governo Lula se manifestar aqui sobre uma ação que exige explicação dos gastos da Janja. Isso aqui é muito importante ser feito e tem que ser explorado à exaustão, sem sombra de dúvidas. Mas eu não tenho a menor dúvida, isso aí é uma certeza absoluta. A Janja é sim o maior e o melhor ativo da direita no momento. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.